Em Agrícola, cada jogador ficará responsável por uma propriedade de fazenda vazia. Aqui você deverá gerenciar a sua família de trabalhadores, para garantir que haja alimento suficiente para todos ao final de cada uma das 6 fases de colheita. Para que isso seja possível, você deve fazer bom proveito de cada um dos espaços da sua fazenda. Você pode escolher entre arar campos e plantar sementes neles, construir cercados e colocar animais dentro deles, construir estábulos para aumentar a capacidade de animais e expandir a sua casa também. Parece pouquinha coisa, mas como você vai fazer isso é onde está a sacada desse jogo. Tá vendo aquele mapa cheio de pecinhas ali? Aquele é o tabuleiro central. Todas as ações que você pode fazer estão gravadas nele, e para fazer algo nesse jogo, basta pegar um dos seus bonequinhos e colocar em cima da casa da ação que você quer realizar. Simples assim. Se o espaço estiver livre, você pode fazer a ação ou coletar os recursos que estão ali. Mas, se já houver o boneco de outro jogador que chegou primeiro, só chora, amigão. Quem sabe na próxima rodada. A rodada funciona da seguinte maneira. Um jogador pega um dos seus trabalhadores e aloca em um espaço no tabuleiro, faz a ação e passa a vez para o próximo jogador, que vai fazer o mesmo. E isso se repete até que os jogadores tenham utilizado todos os seus trabalhadores. Isso marca então o início da próxima rodada, onde um novo espaço de ação é revelado e os recursos do tabuleiro serão reabastecidos. Continuando, uma partida de Agrícola tem um total de 14 rodadas, e no final da 14ª rodada, o jogador que tiver a propriedade que vale mais pontos é o grande vencedor. Mas, se eu tenho que vencer, então como que eu marco pontos nesse jogo? Para esclarecer melhor sobre pontuação, é melhor ver quais são os componentes que vamos manipular ao longo do jogo. Eles são madeira, pedra, barro, junco e ficha de alimento, que podem ser obtidos nos chamados espaços de acumulação. Temos peças de cerca, ovelhas, porcos e gado, que podem ser obtidos em espaços de acumulação também. E por fim, peças de quarto, campo arado e estábulos. Todas essas coisas podem valer pontos ao final do jogo. É só acompanhar essa tabela que fica ao alcance de todos ao lado do tabuleiro central. Ela diz o seguinte sobre cada recurso. Se você tiver 0 ovelhas, você perde menos 1 ponto no final da partida. E se você tiver 6 a 7 ovelhas, você ganha 3 pontos. Se tiver 8 ou mais, 4 pontos. Isso vale para todos os outros recursos da tabela. Outras coisas que fazem você perder ou ganhar mais pontos são: primeiro, melhorar as paredes da sua casa. São 2 pontos para cada quarto de barro e 3 pontos para cada quarto de pedra. Essas melhorias não fazem nada, só te dão mais pontos no final do jogo. Segundo, cada trabalhador que você possuir irá valer 3 pontos. Terceiro, cada estábulo dentro de uma área cercada vale 1 ponto. Quarto, jogar cartas podem te dar bônus de pontuação no final da partida, geralmente indicado pelo ícone de moeda dourada na carta. E por fim, talvez o detalhe mais importante de todos, e que pode ser o mais decisivo. Os jogadores perdem menos 1 ponto para cada espaço vazio em suas propriedades, então tome cuidado. Tudo o que acabamos de ver foi apenas a base para jogar o jogo. Agora vamos ver os outros elementos que são indispensáveis durante a partida de Agrícola. Vamos ver sobre as diferentes cartas que existem no jogo, as regras de como utilizar a fazenda e o que é a tão temida hora da colheita. Com isso, você aprenderá como gerenciar seus recursos de forma estratégica, para evitar os perigos da partida e assim alcançar o melhor resultado possível usando todos os artifícios à sua disposição. Vamos começar falando sobre as cartas. Nós temos 4 variações delas. Elas são cartas de rodada, cartas de ofício, cartas de pequenas melhorias e cartas de grandes melhorias. As cartas de ofício são essas de cor amarela, e as pequenas melhorias são essas de cor laranja. Na preparação do jogo, todos os jogadores recebem 7 cartas de cada. E para que elas servem? Elas fazem o quê? Eu vou ser direto ao ponto. Elas têm a mesma função. Elas basicamente mudam as regras para dar vantagens ao jogador que as jogou. É como se fosse uma espécie de trapaça permitida. Uma vez que você joga uma dessas cartas da sua mão, elas permanecerão ativas até o final da partida, e elas só funcionam para você, como essa carta de ocupação, que diz que
Sempre que você usar o espaço de ação de arista, você também pode arar um campo. E meu Deus, essa carta é tão roubada que vocês não têm noção. Tá, entendi, mas qual seria a diferença entre essas cartas? A diferença tá na forma de jogar cada uma. Para jogar cartas de ofício, você precisa desses espaços de ação com o ícone da carta amarela. Alguns deles exigem que você pague alimentos para jogar uma carta. Enquanto isso, para jogar cartas de pequena melhoria ou grande melhoria, você precisa de um dos espaços com os ícones de carta laranja e vermelha. É só você escolher qual delas você quer jogar e ter certeza de que você atende e pode pagar quaisquer requisitos e recursos que a carta pede, como estas, por exemplo. Além das laranjas, temos as cartas vermelhas, que são as grandes melhorias. Assim como as cartas laranjas de melhoria, elas têm a mesma utilidade, que é te dar uma vantagem no jogo, com o diferencial de que elas serão cartas acessíveis para todos os jogadores, e elas têm uma área própria de exibição, que é esse pequeno tabuleiro que fica próximo ao tabuleiro central. Isso significa que se alguém escolher jogar uma grande melhoria, ela não estará mais disponível para os outros jogadores. Note que elas não são chamadas de grandes melhorias à toa. Repare que as vantagens delas são muito superiores. Algumas vão te dar a habilidade de converter seus recursos e animais em alimento quando você quiser. Outras vão liberar para você a ação de assar pão, que veremos mais detalhadamente mais tarde. E outras vão simplesmente te dar um gás de pontuação no final da partida. Por último, mas não menos importante, as cartas de rodada. São essas que ficam viradas com a face para baixo no tabuleiro central e que escondem uma nova ação que ficará disponível para os jogadores no começo de cada nova rodada. São 14 cartas no total, cada uma possuindo um número de fase estampado no verso. Ele indica que essa ação em específica só poderá aparecer em um determinado momento na partida. O próprio tabuleiro central indica o número das fases sobre ele. Por isso, embaralhamos as cartas e as posicionamos em cada espaço de rodada, seguindo os números de fase. Assim, cada partida é única e balanceada. Aproveitando a ocasião, eu acho que agora seria um bom momento para falar um pouco mais das ações disponíveis no tabuleiro central. Vamos começar pelos mais básicos, os espaços de acumulação. Eles geram recursos específicos que se amontoam a cada rodada até que alguém passe e colete tudo. Eles não podem ficar vazios para os jogadores, então o número ao lado indica, por exemplo, que esse espaço deve receber mais 3 madeiras no começo da rodada. Em seguida, os espaços comuns. Eles te possibilitam realizar apenas uma ação, que pode servir para pegar mais recursos, construir cercados, jogar cartas ou gerar um descendente. Gerar um descendente significa aumentar a sua família, ou seja, mais bocas para alimentar significa mais fichas de alimento que deverão ser pagas por seus trabalhadores na hora da colheita. Mas se o descendente foi gerado logo antes da colheita, ele será considerado um recém-nascido, e você pagará apenas uma ficha de alimento por ele ao invés de 2. O restante dos outros espaços são espaços de ações duplas, porque te possibilitam realizar 2 ações específicas de uma vez só. O detalhe mais importante sobre esses espaços são justamente as letras miúdas e a ordem dos ícones, pois alguns deles podem exigir que o jogador faça as coisas em uma certa ordem. Vamos ver sobre essas condicionais. Os espaços com a condição e ou te permitem escolher apenas uma ou a outra ação, ou as duas como você quiser. Às vezes, a condicional pode aparecer só como um caractere de barra, e você terá que escolher apenas uma das opções mostradas. Espaços com a condição e depois exigem que o jogador realize a ação de cima primeiro, e logo em seguida fazer a ação de baixo. Em outras palavras, o espaço só funciona para você se você puder realizar ambas as coisas exigidas sem problemas. Aproveitando o assunto de agora, falaremos sobre os espaços de construção e reforma. Ambos são espaços que envolvem a sua casa no jogo. A ação construir quartos é o ato de expandir a sua casa, dando mais espaço para mais trabalhadores. Para construir, você deve pensar da seguinte forma: se minha casa é de madeira, então só posso construir cômodos de madeira, que custam 2 juncos e 5 madeiras por cômodo. Você pensaria da mesma forma se sua casa fosse de barro ou de pedra. Em paralelo, temos a ação de reformar, que é o ato de melhorar todos os cômodos da sua casa para o próximo nível, ao invés de construir novos. Os níveis de melhoria em ordem são madeira, barro e pedra. Então, na hora de reformar sua casa, pense assim: se minha casa é de madeira, então devo pagar 1 junco e 1 barro por cômodo para melhorar toda a casa para barro.
Você está quase preparado para jogar. Aguenta só mais um pouquinho que já está acabando. Até esse ponto, você já deve ter entendido que você irá colocar diversas peças sobre sua fazenda, mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Para colocar coisas no tabuleiro de fazenda, existem regras de organização. Me acompanha. Toda peça que você adicionar à sua fazenda deve se conectar a outra de tipo igual. Por exemplo, o quarto só pode ser conectado a outro quarto, o campo só pode se conectar a outro campo, e as cercas devem partir de outras cercas. As suas peças não ficam espalhadas, salvo quando forem as primeiras a serem colocadas no tabuleiro. Seus animais, eles precisam de espaço para permanecer no tabuleiro e procriarem. Por padrão, o quadrado comum não abriga animais, então fornecem 0 para eles. Os quadrados que estão dentro de cercados passam a fornecer 2 de espaço para animais, cada. Então, um cercado desse tamanho tem espaço total para até 8 animais. É possível duplicar o espaço total dentro dos cercados. Para isso, você precisa posicionar um estábulo em um quadrado que não tenha outro estábulo. Você pode fazer isso várias vezes e assim obter cercados com uma capacidade total inacreditável, mas o estábulo pode ser colocado em um quadrado comum também. Sendo assim, ele passa a fornecer abrigo para apenas um único animal. Você está livre para organizar seus animais a qualquer momento do jogo, mas certifique-se de que todos estejam dentro da sua capacidade, e ainda, os animais não podem ser misturados, eles apenas podem ficar juntos de outros animais do mesmo tipo. Continuando, vamos falar dos campos. Eles servem para plantar sementes e gerar mais delas a cada colheita, ajudando a produzir comida. As sementes disponíveis são os cereais e as hortaliças. A ação cultivar que está no tabuleiro central funciona assim. Você precisa ter pelo menos uma semente para isso, e é totalmente livre para decidir qualquer número de sementes e campos que você deseja plantar. Coloque uma semente em cada campo que você queira, e em seguida adicione mais 2 cereais ao campo com cereal e mais uma hortaliça ao campo de hortaliça. E voilá! Seus campos estão semeados e prontos para gerar recursos para você a cada colheita. Eu quase ia esquecendo, mas a sua casa também tem um espaço livre para qualquer animal, viu? Colheita, 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 blá blá blá. Dá pra dizer logo o que é isso? Como eu mencionei no início do vídeo, existem 6 momentos de colheita ao longo da partida, que são mostrados por esse símbolo aqui, ó. Ao final de uma rodada que antecede esse símbolo, é marcado o início de uma hora da colheita, que é uma sequência de 3 eventos que afetam todos os jogadores. Início da colheita. Primeiro é hora da fazenda. Todos os jogadores recolhem uma semente de todos os seus campos que estão semeados. Em seguida é hora da alimentação. Todos os jogadores são obrigados a pagar 2 fichas de alimento para cada trabalhador que você possuir. Caso você não tenha alimento suficiente, você recebe uma penalidade de mendicância, que vale menos 3 pontos para cada alimento que você faltou. É por isso que garantir comida o suficiente é tão importante, e é por isso que as grandes melhorias são tão úteis para isso. Lembra quando eu disse que dava para assar pão no jogo? Assar pão é uma ação única das grandes melhorias para você obter alimento. Se a melhoria te permite assar pão, isso significa que você precisa usar um espaço com o ícone de assar pão no tabuleiro central, para realizar a devida troca. E por fim, a colheita se encerra com a procriação dos seus animais. Se você tiver pelo menos um par em qualquer tipo, será gerado um novo animal para sua reserva, os quais você não pode transformar em comida. E esse foi Agrícola. Você foi preparado com todo o necessário para jogar. Agora vencer só depende de você. Espero que você tenha gostado do vídeo e até mais!